Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje energia o rap do Gin Serpente, não a troca. Dessa vez vai ser do Bleach. Eu já trouxe cerca de ontem o Rabar, o Rei Quincy e também o Progress Joe, ou do arco dos Arancás, também o Bleach. Mas eu não trouxe ele ontem, então eu estou trazendo esse personagem que é tanto odiado como também amado pela comunidade de Bleach, como também o Sanji Perna Negra de One Piece. E para você que gosta de Bleach, já deixa o like, compartilha o que é fã de Bleach assim como eu sou. Se inscreve no canal para não perder nada. Comenta aí embaixo seu personagem favorito de Bleach e eu quero ler. E vamos bater logo 10 mil inscritos esse ano. Mas sem mais enrolação e bora pro vídeo. Aqui já mostra que o Gin, ele já é um mentiroso, assim como uma serpente que, no caso, fica se rastejando de cima para baixo, direita e esquerda. E convenhamos, o Gin, ele figurativamente, assim como narrativamente, ele já mostra que tem aquele ar mais de psicopata, que ele só quer somente atrapalhar e também enferrar todo mundo. Por mais que ele seja o capitão da terceira divisão, ele apareceu lá no Arco Serentei e acabou com um Didambo, que no caso é aquele guarda-portão do Serentei, o que no caso é canalha da parte dele. Ele quase que ia ferroando e também picotando o Abará e até mesmo a Rukia ou até os amigos do Ichigo se ele deixasse. Mas, cara, aquilo dali, sacanagem. Muita sacanagem do Gin. Eu tô começando a entender que o Gin, ele não consegue entender o que é o bem ou o mal. Isso porque ele está sendo tão manipulado, mas manipulado como se fosse uma marionete, que, convenhamos, ele não sabe as reais intenções do Wise e vê ele como se fosse alguém convenientemente bom para ele. Mas ele não vê as más intenções que o Wise propriamente tem ou até mesmo proporciona. E o Gin, na minha opinião, visto que o mesmo consegue ser tão manipulável, mas tão manipulável, que no mangá chega a ser até engraçado ele dizer que ele não vê bem ou mal, ou até mesmo dizer que o bem ou mal converge de uma maneira tão única, mas, cara, já mostra que o Gin, ele é alguém fácil de manipular. Assim como aquele capitão da 8ª divisão, que já mostra que ele matou não sei quantos Ryokas da sua divisão, para juntar o Aizen. E, cara, esses dois aí são peões na mão do Aizen. Essa parte não é tão diferente na Serpente, ou até mesmo minta para quem simplesmente não sabe da verdade. É simplesmente a parte onde o Gin, ele mente consigo mesmo, mente sobre o que o Aizen é, o que ele não é, o que ele diz ser, como na verdade ele esconde a verdade de todos os capitães. E na verdade a face dele é só uma fachada, para que o Aizen a gente fique livre e ele faça o que bem entender. E o Gin faz isso tão bem, mas tão bem, que chega a ser até engraçado, chega a ser cômico. Mas uma hora ou outra a máscara cai? Cai sim. E dá pra ver que o Gin, ele se esconde atrás de uma máscara
a mesma coisa que uma serpente se esconde atrás da sua pele, esperando para ela simplesmente sair. Mas, cara, já deixa claro que o Gin, ele é um canalha, um trapaceiro. Assim como o mesmo que o Aizen. Só que a luta do Gin contra a Hangiko Matsumoto já mostra que é uma divergência. Simplesmente é uma luta entre a verdade e a mentira. E a Hangiko, ela preza pela verdade, visto que ela é cerca de 5, 6 patentes entre os 6 esquadrões acima dele. E ele continua mentindo como se fosse o Loki de Vingadores. Logo, o mesmo, ele não quer simplesmente contar a verdade. E crendo nisso, o próprio King de Bleach, ele mesmo que não quer contar a verdade, visto que ele está mentindo para si mesmo, e a mentira se corrói por si mesmo, e deixando um vasto vazio dentro dele, ele já sabe que está afundando um buraco que não pode escapar. E esse buraco, acredito eu, que seja o Aizen. E ele não pode sair de lá. E ele está afundando tão fundo na sua mentira, que não tem escapatória. Para você que quer saber disso, eu acredito firmemente que o Gin, ele é o maior mentiroso. Essa parte que ele fala, a serpente mostra tão fria e sombria, para acabar com o mal, ele está se referindo ao Aizen. Porque uma serpente, ela se esconde na escuridão, para depois acabar com a semente que se rodeia em todo o mal, para poder caçar sua presa. E o Gin, como mais ninguém, devia saber que a presa dele não era os ceifeiros de alma, e sim o Aizen. Aí eu me pergunto, será que o Gin, ele fez propósito para simplesmente se juntar ao Aizen e depois acabar com ele? Ou foi só vontade própria para ele poder ser um aliado do Aizen com mais um peão e depois morrer pelos seus iguais? Porque, cara, a fila é grande. A fila é muito grande. Tem cerca de muitas pessoas que poderiam assumir o lugar do Gin e fazer coisas ainda melhores que ele não poderia fazer. Imagina, aqueles que já eram considerados Vizard, que antes eram capitães do 13º Esquadrão, 3º Esquadrão, 8º Esquadrão, assim vai, e mesmo assim não tiveram oportunidade. Isso porque o Gin, ou até mesmo aquele capitão que era moreno, tomou o lugar deles, e agora eles são Vizard. Essa parte que ele diz, quanto mais se declare a sua sentença mortal, ele está se referindo a Hangiko, que na verdade está querendo matar ele por ele ficar mentindo para ela a todo momento. E se ele ao menos dissesse a verdade que ele é mais um peão nas mãos do Aizen, ela acreditaria nele. Mas aqui não é o caso. Para quem já lê Bleach, deve saber que a Hangiko só acredita no que vê e só vai acreditar se o Gin contar a verdade para ela. Mas aqui não é o caso. O Gin continua sendo mentiroso, continua sendo aquela cobra mentirosa, um duas caras, um mentiroso, e até mesmo aquele cretino que, convenhamos, que quase matou os amigos do Ichigo na primeira temporada ou na segunda. Mas convenhamos aqui, ele
É um peste. É um peste que eu queria ver morto. Aqui ele já romantiza, dizendo que o que difere um vilão de um herói é aquele que preza e protege todo mundo, porque ele está mais que falando sobre o que é ser um herói e o que é ser vilão. Porque, cara, vamos ser sinceros aqui, o Gin já sabe que é um vilão. E ele quer saber o que deixa diferenciado dele para um herói. Ele sabe que o Ichigo é um herói. E ele queria ser o que o Ichigo é, um herói. Mas mesmo assim, mesmo que ele seja um herói no final, não teria como. Todo mundo sabe que o destino do o próprio Gin lá na Guerra dos Mil Anos, ele morre. Ele morre pela guarda real do Rei Quincy. E não tem como escapar, mesmo que ele use a Zanpakuto dele, que no caso são mais rápido que uma cobra, não teria como ele escapar. Isso é quase impossível. Olha, se o Gin amava tanto a Hangiko Matsumoto, por que não disse logo? Por que ele não chegou para ela e disse assim: olha, eu gosto de você, Hangiko. Você quer ficar comigo, algo do gênero? Mas não, o cara simplesmente não teve tempo. Não teve nem sequer um acréscimo de episódio para depois falar que gosta da Hangiko. Por mais que ele fale que gosta dela, ela não ia acreditar. Ela é tão devota a seu capitão que, no caso, Hatsugaya, que, no caso, não ia acreditar nele. Porque ela só vê o próprio Gin como se fosse um mentiroso, um cretino, um salafrário e etc. Mas, mesmo assim, ele tem esses momentos romantismos que, no caso, ele meio que tem um amor platônico que, no caso, nunca vai se realizar com a Hangiko Matsumoto. Tem sim, tem aquele amor platônico, mas nunca é canônico na obra de Bleach. Aqui ele já sabe que ninguém vai se importar com suas mentiras, ninguém vai se importar se ele é um mentiroso, se ele é um cretino, se ele matou não sei quantas pessoas, mas quando ele partir dessa pra pior ou pra melhor, ninguém vai se lembrar dele, ninguém nem sequer vai se dar por falta. O Gin continua sendo um cretino, um miserável, até mesmo um grande FDP, mas ninguém se dá por falta. E o cara continua sendo um idiota, mas a Hangiko é a única pessoa que se importaria com ele e por sua dor e por sua morte, mesmo que ele tenha sido, sei lá, um traidor. Mas no mangá já mostra que ele morre de uma forma tão horrível, mas ele continua sorrindo. Sorrindo de uma forma dizendo: obrigado, Hangiko. Você foi alguém que realmente se importou comigo. Cara, é tão lindo o Bleach que mostra a verdade, o humanismo, até mesmo um pouco de realismo pelos personagens. E eu gosto desse anime porque ele meio que é um tapa na cara, na sua face, que mostra que o personagem tem sim alma, embora que ele seja, ele é mentiroso, ele é um cretino, ele é um animal selvagem. Bleach é um universo diversificado que mostra diferentes tipos de personagem que você nunca vai saber qual é.
Aqui ele já deixa claro que ele não quer ser lembrado como alguém ruim. Ele já sabe que o mal que fez para todo mundo. Agora ele se deixa claro uma simples pergunta: que mal faz algo que eu simplesmente fiz? Isso porque eu já sei a merda que fiz. Então eu quero consertar meu erro e voltar tudo de volta. Mas ele já sabe que uma vez que faz algo, e até mesmo quando começa uma luta, não tem mais volta. Isso porque o Gui, ele é o tipo de personagem que ataca primeiro e pensa logo depois nas consequências. Ele é imprudente? É imprudente, mas mesmo assim, lá no anime e no mangá, já deixa claro que o personagem, ele é meio que sorrateiro? É sim, mas ele tem cerca daqueles pensamentos mundanos que já deixa claro que ele é humano por dentro, não é um assassino. Essa parte aqui, de escuridão que nos opõe, e até mesmo a parte que ele diz para te levar comigo, é uma parte que ele romantiza, principalmente com a Hangiko, porque ele sabe que, hora ou outra, a hora dele vai chegar, cedo ou tarde ele vai morrer, mas ele queria que a Hangiko, principalmente, ficasse junto dele nesse momento de luta, até mesmo desespero, porque ele já sabe que a hora dele está chegando. E se a Angiko mais ou menos se importasse com ele, seria um alívio para ele? Seria uma coisa que ninguém se importaria, nem mesmo os Arquim-Pai se importaria, nem a Onohana, nem sequer outros capitães, ou até mesmo o vice-comandante, se importaria com ele, porque vê ele como um canalha, enquanto a Hangiko se importa com ele como um amigo de trabalho. Mesmo assim, ele é um capitão? É um capitão. E ele não tem cerca de antecedentes criminais. Claro, ele aparece lá no arco dos Arancás, mas ele é visto como inimigo. E ele morre, e principalmente por conta de uns capitães da Divisão 10. E a única pessoa que se importa de verdade e tem pena dele é a Hangiko. Essa parte que ele diz: se eu fizer o mal tanto quanto eu fiz o bem, você me verá da mesma forma que você me vê também. É essa parte que ele quer se referir à própria Hangiko Matsumoto, porque desde criança, desde a infância, que os dois são assim, amarrados, colados, como se fosse pão e manteiga. E, cara, é uma parte tão romântica, mas tão lover, que eu posso dizer que se os dois fossem da mesma divisão, até que rolaria esse romance, essa meio que uma parte que não é canônica no mangá de Bleach, mas até que poderia ser, poderia, mas infelizmente não é. É um amor platônico que ele criou para si, mas não é literalmente canônico. Eu queria que fosse, mas não é. Essa parte aqui, quanto mais você se declare mais é mortal, ele está se referindo que quanto mais se declara para Hangiko Matsumoto, é aí que mora o perigo. Ele vai acabar se machucando mais do que tentar se declarar para ela e dizer o quanto a ama. Porque, cara, ele morre sozinho. Ele até mesmo tá morrendo e simplesmente não dizendo nada.
Mas eu acredito nisso porque o Gin, ele não merecia tudo isso, não merecia. Tem personagem que merecia estar mais ferrado que ele? Tem sim. Tem o Byakuya, que simplesmente morreu nesses 1000 anos, que ele simplesmente deu a vida para salvar a irmã dele. Tem o Renji, que simplesmente quase morreu na Guerra Serentei. Tem muitos outros, incluindo até mesmo o tiozinho do chapéu, que acabou morrendo nesses 1000 anos. Não me pergunte por quê, mas foi totalmente cinema. Agora aqui, o Gui, ele morreu de uma forma trágica, sem dizer o quanto ama a Matsumoto. Mas então, isso foi vídeo para gostado. Eu sou o Mestre Cantor aqui. Deixe like, se inscreva no canal, comente no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo que é a força de Bleach, assim começou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou e pode ir!